Olá, tudo bem? Graças a Deus. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. O estudo de hoje será sobre Platão e o mito da caverna. O filósofo grego Platão nasceu no ano 428 e morreu no ano 348 a.C. Platão foi o principal discípulo de Sócrates e viu o seu mestre sendo condenado à morte, acusado de ter corrompido os jovens de Atenas contra os vários sistemas opressores. Na sua condenação à morte, Sócrates foi obrigado a abrir as suas próprias veias e sangrar até a morte na presença de todos, inclusive do seu discípulo Platão, que nessa época estava com 29 anos de idade. A morte de Sócrates mexeu tanto com Platão ao ponto de ele escrever, 2 anos antes da sua própria morte, a sua mais importante obra intitulada A República. E nesse livro, Platão descreve um diálogo entre o seu irmão Glauco e o seu mestre Sócrates. Nesse livro, Platão aborda vários assuntos relacionados ao seu tempo, como política, sociedade, eternidade da alma, etc. Mas o que mais chama a atenção nesse livro é o capítulo 7, que fala sobre o mito da caverna, onde várias pessoas nasceram e cresceram sempre dentro de uma caverna muito escura. Essas pessoas estão acorrentadas de tal forma a somente olharem para o paredão do fundo da caverna, desde que nasceram. Atrás dessas pessoas existe um muro que as impede de olharem para além de onde elas estão. Mas atrás desse muro existe uma fogueira que ilumina toda a caverna, e na frente dessa fogueira, pessoas maldosas passam carregando figuras de um lado para o outro, de tal forma que essas figuras formem sombras que são projetadas nesse paredão no fundo da caverna. Essas sombras que sempre se movimentam e passam de um lado para o outro são a única coisa que as pessoas acorrentadas podem ver, e elas até conversam com essas sombras e também entre si. Elas estão tão acostumadas elas estão tão acostumadas com essa situação e com essas sombras que acreditam que é tudo real. Aliás, elas acreditam que todas as suas vidas, o seu mundo e todo o universo se resume somente naquele paredão e naquelas sombras. Desde que nasceram, vivem assim. Elas acreditam que aquele sofrimento que elas passam não é sofrimento, mas algo natural, que aquelas correntes que prendem os seus pés e as suas mãos é natural, é assim mesmo que elas precisam mesmo daquelas correntes. É como as pessoas que se acostumam com o sofrimento e acreditam que precisam sofrer, e por mais absurdo que possa parecer, quando elas deixam de sofrer, sentem até falta desse sofrimento. O universo inteiro, a vida inteira daquelas pessoas tem que ser assim, pois é a única realidade que elas conhecem desde que nasceram. Antes dos velhos morrerem, eles explicam para os mais jovens que é assim mesmo, que não existe uma outra forma de vida, que é impossível existir outra realidade. Aquelas pessoas acreditam que não estão sofrendo, pois estão bastante acostumados com aquela vida. Entretanto, todavia, porém, um daqueles prisioneiros finalmente descobre como se livrar daquelas correntes e até mesmo tem um remorso, um sentimento de culpa por ter sido o único a se libertar daquelas correntes, enquanto que os outros continuam acorrentados. Esse sujeito descobre que pode fazer movimentos que antes não podia fazer por causa das correntes, mas em vez de se alegrar com isso, sente culpa por tamanha ousadia. Esse sujeito aproveita que agora pode fazer movimentos que antes não podia fazer, inclusive se afastar de seus companheiros, e sente um estranho regozijo, misturado com um complexo de culpa, de poder caminhar, coisa que antes não podia fazer porque estava acorrentado. A curiosidade desse sujeito é maior do que o seu sentimento de culpa,
Então ele passa a explorar a caverna. Descobre que atrás do muro existem pessoas estranhas, caminhando de um lado para o outro, carregando figuras que são refletidas pela luz da fogueira no paredão do fundo da caverna. Ele procura entender o que significa isso, mas não consegue. Ele não consegue compreender o que é que está acontecendo. Por que será que aquelas pessoas estão livres e segurando figuras daquele jeito? Mas a curiosidade do sujeito é maior do que qualquer sentimento de culpa e ele continua explorando a caverna. Ele descobre que depois do muro, daquelas pessoas estranhas e da fogueira, existe uma subida acentuada, um túnel, e ele resolve subir por aquele túnel. Além do sentimento de culpa, ele também tem medo de que, quando estiver subindo aquele túnel, alguém grite com ele e o obrigue a voltar para o fundo da caverna e para as correntes. Mas a curiosidade e a sensação de explorar o desconhecido deixam-o inebriado de fascínio. Ele quer explorar, quer ver o que há depois e depois. O sujeito continua subindo, e à medida que vai subindo, o túnel vai sendo iluminado cada vez mais por uma luz forte, que ele vê que não é a luz da fogueira, até que ele finalmente sai para um espaço infinito. Mas a luz é forte demais e cega os seus olhos. Ele cobre os olhos com as mãos, até que gradativamente os seus olhos vão se acostumando mais e mais com aquela fortíssima claridade. Então ele vislumbra um cenário indescritível. Ele vê cores e formas que jamais poderia imaginar existir. Ele vê florestas, cachoeiras, montanhas, riachos, flores multicoloridas, pássaros voando em todas as direções, passarinhos cantando, peixes saltando nos rios, e conforme caminha, sente que seus pés descalços são acariciados por uma relva verdejante e fresquinha. Sobre tudo isso, um céu azul que parece não ter fim. No meio desse céu, ele vê uma bola de fogo que aquece, dá vida e ilumina tantas maravilhas. É o sol. Esse sujeito continua caminhando e colhe frutas nas árvores, comendo-as com sofreguidão. Bebe as águas deliciosas dos riachos, passarinhos voam à sua volta, com cantos que lhe regozijam a alma, e o perfume das flores, trazidos pela brisa refrescante, faz ele se deliciar, fechando os olhos e respirando fundo. Ele vê pessoas correndo felizes para lá e para cá, vê crianças brincando sem parar. É tudo tão delicioso, tudo tão perfeito, que ele pensa que morreu e está no reino de Deus. Aquilo tudo é bom demais para ser realidade, mas ele sente intensamente que aquilo tudo é muito mais real do que o que antes estava sofrendo sem se dar conta. Então ele se lembra daquelas pessoas que ele deixou para trás, acorrentadas no fundo daquela caverna escura e sufocante. Eles são seus parentes e amigos e precisam conhecer aquela nova realidade, aquela estupenda realidade que lhes é privada, e saírem daquela prisão miserável. Então ele volta correndo e entra no túnel que desce até a caverna. Na correria ele tropeça e cai. Então ele se dá conta de que quanto aquela caverna é tão escura e sufocante. Ele se detém e espera, pacientemente, até a sua vista se acostumar novamente com aquela escuridão. Ele continua descendo o túnel até chegar na caverna, passa pela fogueira, pelas pessoas estranhas que carregam figuras mais estranhas ainda, passa pelo muro até chegar nos seus amigos acorrentados, e eufórico de alegria, sem poder conter, de tanta felicidade, sacode seus amigos, dizendo-lhes que o mundo é muito mais do que aquilo que existe lá fora. Um mundo tão esplendoroso que é impossível descrevê-lo com palavras. O sujeito está tão entusiasmado em provar para os seus amigos que existe um mundo fantástico lá fora, que seus amigos pensam que ele está ficando louco, que ele não diz coisa com coisa, e está com um brilho nos olhos
e um sorriso que nunca teve antes. Então, pensando que ele não tinha ficado louco, todos começam a gritar ao mesmo tempo. Aquela gritaria incomum no fundo da caverna acaba chamando a atenção das pessoas estranhas, que vêm e acorrentam novamente aquele sujeito, reforçando mais ainda as correntes. Além dele ficar preso, mais uma vez, àquela triste realidade, todos os seus parentes e amigos passam a tratá-lo como se estivesse louco, isolando-o num canto, pois ele não pode provar o que está dizendo. Não sou melhor, nem mais especial ou mais inteligente do que ninguém, mas sei que todos os vídeos que produzo sobre a Bíblia Sagrada, sobre a teologia e a história do cristianismo podem parecer bastante polêmicos, mas, para não correr o risco de ser considerado louco, de possuir uma imaginação fértil demais, de ser um herege ou até mesmo coisas muito piores, é que em todos os vídeos apresento uma vastíssima e idônea bibliografia, atestando as fontes de cada informação. Tenham cuidado de escolher essas fontes bibliográficas, que são sempre escritas por grandes teólogos, filósofos e doutores em história da Igreja. Essas fontes bibliográficas que apresentam são como o abrir das correntes e mostrar o caminho para sair da caverna da ignorância religiosa em que todos vivem. Cabe aos espectadores desses vídeos conferir essas bibliografias apresentadas. Se conferirem ou não, pelo menos estou fazendo a minha parte de teólogo e cristão. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.